Jagadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukyamoharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, o capítulo sobre Rutucharya. E a nossa leitura de hoje vai entrar nos slokas 47 e 48 do Rutucharya Dhyayam. Esse capítulo já acaba, daqui a pouquinho a gente está chegando ao final dele e a gente vai entrar no capítulo 4, Uroganutpadanyam, então o capítulo sobre a prevenção das doenças. Mas calma, em breve a gente chega lá. Hoje a gente vai continuar nossa leitura do Varsha Rutucharya, sobre as recomendações na estação chuvosa, né? Lá na Índia tem as monções, né? Que é um conjunto de meses nos quais não para de chover, né? Dependendo da cidade, a cidade onde eu morei e estudei, em Jamnagar, a chuva era muito curtinha, durava algumas semanas só se a gente tivesse sorte, né? E o resto do ano inteiro era seca pura, né? Raríssimo chover fora da estação chuvosa. Os slokas de hoje são mais curtinhos do que da semana passada e da semana retrasada, então esse vídeo deve ser um pouquinho mais curtinho, mas não tem problema, né? Então hoje a gente vai continuar e vai terminar, inclusive, as recomendações do Varsha Rutucharya. Então, o que a gente tem que fazer na estação chuvosa? E os slokas 47 e 48, eles dizem o seguinte: Apadachari surabih satatam dhupitam baraha harmya prastheva sidbashpa shita shikara varjite nadi jaloda mantaha swapnaya satapam styajet. Então essa segunda metade do Shloka 47 e o Shloka 48, eles já começam falando Apadachari surabih satatam dhupitam baraha. Então, apada, chari significa caminhar, né? É vagar por aí. Apada, sem nada nos pés. Apada poderia ser literalmente sem os pés, né? Apada significa sem calçados, né? Então, apada, chari, caminhar por aí sem usar nada nos pés, sem sapatos, né? Surabhi significa fragrâncias muito fortes, né? Perfumes, né? Satratam dupitambaraha. Ambara significam as roupas. Dupita significa fumigar com fumaça mesmo, né? Então fazer uma defumação das roupas quando satratam, sempre. Harmya prashthe significa que você vai para o quarto de cima, né, da casa. Então, se você tem uma mansão, né, uma casa que tem dois andares, você deveria ir para o quarto de cima. Vased significa que você deveria habitar o quarto de cima da casa. Bashpa, Shita, Shikara, Varjite. Então, o Bashpa, que é o vapor, né, a umidade em geral, digamos assim, lágrimas também são chamadas de Bashpa, Shita, o frio, Shikara, a garoa, né, a chuva quando ela está bem levinha, tudo isso Varjita, tudo isso deve ser excluído da sua vida, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Nadi Jaloda, então Nadi são rios, né? Jaloda é a água que está se movimentando muito violentamente nos rios. Então, rios de águas violentas, tá? Manta, que são mexidos, muito mexido, né? Ahar, swapna. Então, ahar é uma interjeição, ela diz muita severidade. Especialmente swapna, especialmente o sono, né? Dormir, digamos assim. Ayas é muito esforço, fazer muito esforço. Atapan, e tomar sol. Tiajet é proibido. Então, finalmente chegamos aí num ponto importante. Ele estava falando de um monte de coisa que era tiajet, que são coisas proibidas. Então, o que são essas coisas proibidas? Você não pode, né? Vamos resumir o shloka inteiro, né? Você não deveria caminhar por aí sem estar usando calçados. É uma estação chuvosa, né? Tá tudo molhado o tempo inteiro. Tem bichos, inclusive, que andam na água. Se você passar uma estação chuvosa no sul da Índia,
boa sorte, né? Você vai entender o porquê desse shloka especificamente, né? Você precisa usar perfumes e fumigar as suas roupas constantemente, né? Então, isso tudo porque fica tudo úmido e mofado, né? As coisas mofam muito rápido, então você deveria perfumar as suas roupas e você deveria fumigar elas constantemente para você evitar a proliferação, né, de fungos, de parasitas e tal e tal. Como eu falei, você deveria ficar no quarto superior da casa. Então, tradicionalmente em lugares como Udupi, por exemplo, no estado de Karnataka, um lugar onde chove bastante. Eu já tive a honra de passar 2 estações chuvosas, né, em Udupi, que é onde fica a casa de um dos meus gurus, o Dr. Srinivas Redmadhyacharya, e eu já passei 2 estações chuvosas lá. Inclusive, nas 2 eu fiquei doente, porque eu não precisei tomar remédio, mas meu corpo sofreu, porque a estação chuvosa é a coisa mais delicada do mundo, para algumas constituições mais, para outras menos, mas para todo mundo o Agni realmente fica muito fraco e o corpo fica muito debilitado na chuvosa. Eu, pessoalmente, lido muito melhor com o calor seco do verão do que com a chuva. Na estação chuvosa, meu corpo fica muito doido. E na casa do Dr. Acharya, que era uma casa tradicional de centenas de anos de idade, você tinha lá o andar de cima também. Porque quando chove num lugar com pouca estrutura para aguentar chuva, um lugar que está acostumado com chuva já sofre, imagina um lugar com pouca estrutura. Então, nesses lugares que são muito... que tomam chuva todo ano, eles já sabem, a água, ela às vezes sobe tanto que ela até invade a casa. Então, o andar inferior da casa, ele já é preparado para ficar molhado mesmo. E aí você deveria ficar a maior parte do seu tempo no superior, né? As casas, inclusive, são elevadas. Você tem um degrau enorme separando a casa da rua, porque a gente já sabe que na estação chuvosa a água ela vai subir de nível bastante mesmo. Então, nesse andar de cima, você está livre, né? Você está protegido de frio, você está protegido da umidade, né? E aí ele faz uma lista de coisas que são proibidas, né? Então, água de rio, ela é proibida, né? Você fazer um manta, que é um tipo de preparação específica que vocês não vão fazer provavelmente, especialmente dormir durante o dia. Ele fala ahar swapna, então não pode dormir durante o dia de jeito nenhum. E você fazer muita atividade física, muito exercício, não pode. E você se banhar de sol também não pode, tá? Então tá chovendo, não faz sentido se banhar de sol. Então, essa prática, né, que ele chama de Atapan, ele agrava o Vata. Então essa é a estação que o Vata vai estar mais agravado de todas. O Vata no verão ele agrava, mas o calor do verão segura o Vata. Na hora que esfria, quando cai a primeira chuva, o Vata explode. Então essa estação, a estação chuvosa, é a estação por excelência do Vata agravado. Por isso que é uma estação que em muitas tradições na Índia, né, principalmente a galera mais do sul da Índia, do Kerala, eles gostam de fazer Panchakarma na estação chuvosa. Eles gostam de fazer Basta e tudo isso na estação chuvosa. Eles falam, vai agravar tudo na estação chuvosa mesmo, então aproveita e tira todos os doshas agravados do corpo, fazendo um bom Panchakarma. No norte, por sua vez, muitas pessoas falam contra o Panchakarma. Inclusive nos Samhitas existe essa indicação muito clara de que a estação chuvosa não é uma boa estação para você fazer vários karmas, porque o corpo está muito debilitado por causa das chuvas. A gente vai falar sobre Panchakarma muito mais para frente, então você não precisa se dedicar a isso agora. Agora só precisa entender o que esse shloka está falando, que foi o que eu acabei de falar. Então, você não pode caminhar sem sandálias, você tem que se perfumar e fumigar suas roupas, você deve ficar no quarto de cima da casa, lá protegido, né, dos vapores e da umidade. Você deveria evitar, de todos os modos, água de rio, porque elas ficam realmente muito sujas por causa da chuva, né? Está chovendo e a chuva leva um monte de tranqueira para dentro dos rios, deixa os rios mais agitados, deixa os rios mais mexidos. Você deveria evitar o manta, que é uma preparação específica, né, de um pó misturado com água. Você não deveria de jeito nenhum dormir durante o dia na estação chuvosa, você não deveria fazer muita atividade física e você não deveria pegar sol, né? Então ficam aí as indicações e as contraindicações, terminando aqui as orientações do Samhita, né, do Ashtanga Hridayam, acerca do Varsha Rutu, da estação chuvosa. A gente vai falar muito mais ainda sobre as estações mais para frente, mas aqui ele está dando algumas indicações muito claras do que você deveria fazer e evitar dentro da estação chuvosa. Esses são os shlokas que eu queria ter lido com vocês. Hoje vamos para o nosso minutinho de sânscrito, e no minutinho de sânscrito de hoje a gente vai ver uma palavra interessante que é o Harmya Prashthe.
Harmya Prashthe é uma palavra interessante, simplesmente porque ela tem uma série de consoantes e vogais misturadas aí que não são muito comuns, né? Então, o Harmya Prashthe, ela é composta de um H Holland, de um A curto, de um M Holland, não, desculpa, de um R Holland, de um M Holland, de um Y Holland e de um A curto. Você tem R, M, Y, A, Armya, um P Holland com um R, um Sh Holland com um T Holland com E, que faz um Harmya Prashthe. Preste atenção que esse P, R, ele é pra, né? Não confundam isso com P, R, A, que seria pra, ou um P, R, I, que seria pri, ou um P, R, U, que seria pru. Então, isso aí é um R, que muita gente fala ri ou fala ru, e você toma muito cuidado para não confundir essas coisas todas, tá? Então, se você falar pri aí, você toma, ou fala pru aí, toma cuidado para não confundir pr com pru, ou pri com pri, tá? Porque eu acho que isso aí é pronunciado pr, e aí você pronuncia pr. Só que aí confunde com o pr, que é P Holland com R Holland. Parece papo de bêbado, né? Mas para vocês que estão estudando sânscrito, estão acompanhando a série dos Samhitas, eu acho que dá para vocês entenderem com essas coisas, com os tracinhos que eu botei aí do lado, quais são as diferenças entre eles, tá? São consoantes diferentes, são vogais diferentes, não confundam, tá? E também, é claro, não confundam o R com o U, tá? Então não confundam nem com U curto, nem com U longo. Então não confunda pr com pu, nem com pu, que são coisas totalmente diferentes, tá? Então aqui a gente, se eu não confundir totalmente vocês até agora, é porque vocês estão estudando direitinho. Se você está completamente confusa nesse momento, você tem que voltar lá atrás e estudar o sânscrito, os minutinhos de sânscrito com um pouquinho mais de cuidado, né? E Harmya Prashthe significa o quarto de cima de uma casa grande, de uma mansão, digamos assim. Né? Uma casa muito grande tem normalmente 2 andares, e no segundo andar, o segundo andar é o Harmya Prashthe, tá? Então fica aqui nosso minutinho de sânscrito. Esses foram os shlokas que eu queria ler com vocês hoje. Hoje a gente fechou, então, os regimes que devem ser adotados na estação chuvosa. No nosso próximo encontro, a gente vai entrar no Sharadruto, que é o outono. Eu aguardo vocês lá. Qualquer dúvida deixa nos comentários ou leva para o nosso grupo de estudos de sânscrito, dos Samhitas, né? Desculpa, de novo. Para o grupo de estudos dos Samhitas, isso. Que acontece normalmente todo mês. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta-feira.